Gloriosa paz do Senhor. Peço aos irmãos que já abram as vossas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo 15, a partir do versículo 16. Quero louvar a Deus por essa oportunidade que o Senhor nos concede mais uma vez nesta noite, por estarmos aqui, para junto engrandecer o nome do Senhor. Quero louvar a Deus também pela vida de você que vai estar ouvindo esta palavra através desse canal. Que Deus possa entrar sobre a sua vida e através dessa palavra, o manancial de bênção também possa chegar sobre as vossas vidas. E que assim o Senhor Jesus possa se fazer presente dentro do coração de cada um dos que aqui estão, de cada um daqueles que vão ouvir essa palavra, de cada um daqueles que contribuem para que a obra do Senhor continue crescendo. Aleluia, louvado seja Deus. O Evangelho de Marcos, capítulo 15, a partir do seu versículo 16, aleluia. A palavra do Senhor vai nos dizer assim: Então os soldados os levaram para dentro do palácio, que é o pretório, e reunindo todos os destacamentos, vestiram-nos de púrpuras e tecelã, e uma coroa de espinho lhe puseram na cabeça, e o saudavam, dizendo: Salva, rei dos judeus, e davam-lhe na cabeça com um camiso, e cuspiram nele, e pondo-se de joelho, o adoravam. E depois de o terem escarnecido, despiram-lhe a púrpura e o vestiu com suas próprias vestes. Então conduziu Jesus para fora, a fim de ser crucificado. Aleluia, louvado seja o teu santo nome. A igreja, podemos assentar. A palavra de Deus nos diz, em 1 aos Coríntios, capítulo 5, o seu versículo 6, o versículo 3 diz: O que eu recebi do Senhor, isso também os entregarei. Aleluia, louvado seja o teu santo nome. E que o Senhor Jesus foi entregue pelos nossos pecados. Que o Senhor Jesus foi entregue para nos trazer até aqui hoje. E que eu acho bastante interessante nesta mensagem hoje, é porque o Senhor, quando ele foi conduzido para fora, aleluia, do palácio, para a rua de Jerusalém, ou conhecido como a Via Dolorosa, não é uma rua bastante esplendecida como é a Rua Azusa, não é bastante, aleluia, aplaudida como é, aleluia, o Autódromo de Interlagos, mas é a rua mais conhecida de todo o tempo, aonde aconteceu e até hoje ela é falada, aonde o autor e consumador da minha fé, aquele que se pôs se colocar diante de nós para poder nos salvar, para poder nos conduzir ao reino dos céus, para poder nos conduzir até diante de Deus. Jesus, ele não foi simplesmente colocado para poder falar assim: ele vai morrer pelos seus pecados, eu vou descer lá e simplesmente eu vou ser morto. Jesus passou por algo tremendo para que pudéssemos chegar até aqui. Imagine você, porque que todos muitas das vezes falam que você não cabe no meio daquela rodinha. Eu creio que muitos de nós já ouviu falar isso. Você não pode estar no nosso meio, porque você é crente. Crente não pode ficar aqui nesse lugar. É porque você não é deste mundo. É como a pastora Eliana fala: a nossa alma tem que sonhar com o céu. Ela tem saudade dos céus. E muitas das vezes você para e pensa: por que Jesus foi expulso da sinagoga? Por que a sinagoga não cabia a Jesus? Por que eles pegavam pedra para poder apedrejar Jesus? É porque Jesus não era daqui. Jesus, ele não era da terra. Então ninguém não quer no meio deles aquele que não é deles. Por que em Gadara o povo expulsou Jesus em Gadara? Porque Jesus também não era de lá. Jesus, ele é do céu. É por isso que muitas das vezes você é excluído do meio da sociedade. É porque você tem que entender que você só estará aqui de passagem. Pensa você aonde você estava. Pensa você aonde você entrou. E raciocina comigo nesta noite. Aleluia. Você dentro de uma cela fria. Pensa você nessa noite preso em um abismo escuro, onde você olha para um lado, para o outro, e você já pensa assim: ó, eu estou condenado à morte. Eu não vou sair daqui.
Porque a minha sentença já foi dada. A minha sentença já foi colocada para que a morte está sobre a minha vida. Você está preso em uma cela fria, em um calabouço, aonde você já não vê mais luz, aonde você não vê escape. E você olha para um lado, olha para o outro e vê ninguém mais. Somente aquele carcereiro que te acusa 24 horas e aponta para você dizendo: você vai ser condenado. Você vai ser condenado. E um certo dia vai aparecer alguém, este carcereiro, e vai dizer bem assim: olha, parece que a sua história está sendo mudada nesta noite. Parece que o motivo que você está sendo julgado, para que você está sendo condenado, parece que apareceu alguém que teve amor por você. Apareceu alguém nesse dia agora que tem amor por você. E você já não é mais um Zé Ninguém. Você agora já tem alguém que te ama. Você agora já tem alguém que está prestando atenção por você. Você agora vai estar pensando assim: mas quem é esse que me ama? Quem é esse que está prestando atenção em mim? Está aparecendo alguém agora, parece que quer mudar o seu cativo. Está surgindo alguém agora que quer pagar a sua fiança. Tem alguém agora que está querendo te resgatar você da prisão e trazer você para liberdade. E você agora começa a imaginar quem é esse. Quem é esta pessoa que tudo isso é capaz de fazer por você? Aí você começa a pensar. Raciocina comigo nesta noite. O que o mundo daria em troca da sua alma? O que Planaltina de Goiás oferecia em troca da sua alma? O que o nosso prefeito daria para poder te libertar? Sabendo que você já está condenado. Sabendo que a sua sentença já foi acusado. Sabendo que você já foi separado da sociedade. E sabendo que você agora, o que te resta é somente a morte. Aí você agora imagina. Você não teve valor para a sociedade. Se você não teve nem mesmo valor para os seus parentes, porque viraram as costas para você. E agora aparece alguém que você nunca ouviu falar. Agora você vê alguém agora que nunca se apresentou diante de ti e falou assim: ó, eu vou te resgatar para mim. Eu vou trazer você agora para perto do Pai. Aleluia. Louvado seja Deus. E o que faz essa separação entre você e essa pessoa? É um abismo profundo. É um abismo a qual você não pode imaginar que ninguém poderia ultrapassar. Mas tem uma pessoa que pode ligar você novamente, tirar você desse abismo. Que não adianta dizer que tem escuridão, que tem barreiras adiante de você e ele. Não. Ele vai ter algo que vai tirar essa barreira de frente de você também. E vai trazer você agora, que você vai lá e vai dizer: hoje eu posso contemplar aquilo a qual eu nunca mais tinha enxergado. Que é a minha liberdade. Que liberdade é essa? De estar junto de Deus, de louvar o nome do Senhor, de poder cantar hinos e louvores ao teu nome. E agora você pensa: quem é esse? Aí quando você procura para esse carcereiro, ele pergunta assim agora assim, ó: quanto ele pagou, aleluia, para poder me resgatar? Ele vai olhar e vai dizer assim, ó: ele vai morrer em seu lugar. Ele vai morrer em seu lugar. Ele vai comprar a sua liberdade, não vai ser com dinheiro, com prata, nem com ouro, mas vai ser com sangue. Para que você possa ter vida, ele vai se entregar por amor à sua alma. Qual é o valor da sua alma? Para o mundo hoje, você simplesmente não tem valor nenhum. Eu posso dizer francamente hoje que muitos
tiraria a sua vida hoje por R$500, ou até mesmo menos. Mas para Deus, a sua alma custou a vida do seu filho. Para Deus, a sua liberdade custou a vida de Jesus Cristo. E o que Jesus Cristo passou para que você pudesse ser livre, não foi só simplesmente dizer assim, vamos de pendurar ele na cruz e ficar uma lança e matá-lo, não. Eles foram em busca para poder primeiro fazer ele sofrer. Você imagina, você em meio pessoas. Nós gostamos, hoje a humanidade chama de bullying. O que nós fazíamos quando nós era criança. Cercava-se um e começava a zoar ele. Agora você imagina Jesus no meio daqueles soldados ali. Sendo zombado, sendo chamado de reis, ajoelhando sobre a sua frente, dizendo assim, salva-se rei dos judeus. Ó rei dos judeus, vida longa ao rei. Vida longa ao rei. Vida longa ao rei que te titula ser rei dos judeus, que veio para mudar a nação. Mas você sabe por que a humanidade não entendia a forma de Jesus agir? Porque eles agiam carnalmente. Eles não eram espiritual como Cristo. Eles não entendiam que a liberdade que Deus queria dar para a humanidade era a liberdade de espírito. E Jesus sabia que para poder pagar o preço pelo pecado, ele teria que passar por isso, porque o pecado ele não é pago através de moeda. O pecado ele é pago através da vida do Senhor Jesus. Porque os que eram da lei acreditavam que o pecado poderia ser pago através de um sangue aspergido. Mas agora, sem lei, o Senhor Jesus apresenta diante da humanidade a graça. Não é porque nós merecemos, não é porque nós precisamos, e não é porque nós somos melhores do que ninguém. Não é porque nós possamos entrar por essas portas e dizer assim, ó, eu sou um evangélico, eu sou um crente, eu tenho o Espírito Santo dentro de mim. Mas é pela graça que nós estamos aqui hoje. Se não fosse por essa graça, nós não estaremos aqui. E aquele povo saberia que teria que tirar Jesus do meio da humanidade, porque a humanidade estava sendo mudada. Dias após dia, quando ouvias aqueles ensinamentos, muitos se pronunciavam ser seguidores de Cristo, assim como nós somos hoje. E é por isso que somos até hoje zombados muitas das vezes. É por isso que muitas das vezes somos criticados. É porque sabe que somos comprados pelo alto preço. É porque sabe que nós temos um alto valor para Deus. E nós não possamos deixar apagar dentro do nosso ser esse valor que Deus pagou por nós. Esse alto preço que fomos comprados. Nós não possamos rejeitar este amor incondicional que se pôs para poder proporcionar para nós essa liberdade. Esse momento de nós estarmos aqui hoje, de poder sentir a presença do Espírito de Deus dentro de nós, de poder sentir essa transformação, de poder sentir assim que aonde o Espírito Santo entra, através da palavra, nós somos mudados, nós somos regenerados por essa palavra, pela mensagem da cruz, pela mensagem daquele que não poupou nem mesmo o seu próprio filho por amor de vós. E eu creio que Jesus, se for necessário, ele fazeria tudo isso de novo por amor a nós. Eu creio que Deus possa estar olhando do céu hoje dizendo assim, ó, eu se preciso for, moverei o céu para poder salvar novamente a sua alma. Para poder salvar o único pecador que existe ainda na face da terra. Deus moveria o céu. Por amor de cada um de nós. Por resgate de cada um de nós, desses que aqui está necessitando de poder ouvir isso do Senhor. Deus, ele quer impactar. Deus, ele quer mudar, ele quer transformar. Porque é isso que a palavra de Deus faz. É por isso que expulsaram Jesus
de Gadara. É por isso que expulsavam Jesus do meio da sinagoga. Porque Jesus, ele cabe somente em 2 lugares. Jesus, ele não coube na terra, mas Jesus, ele cabe dentro do nosso coração. Dentro do nosso coração é que ele quer caber para poder dizer assim, ó, eu faço morada dentro de vós, porque vós sois o meu templo. Foi assim que a irmã Rayan pregou ontem, que diz que nós somos o templo do Senhor. Somos morada de Cristo. Somos feitos por Cristo. E eu creio que Cristo, todas as vezes quando nós clamamos por Ele, que Ele olha e fala bem assim, ó, eu agi ao seu favor quando eu estava aí. E eu continuo agindo até hoje. Porque eu ainda quero tirar você de dentro dessa sala fria. Eu ainda quero quebrar esses grilhões que te aprisionam. Por amor a nós. Jesus se entregou. Ontem o presbítero Gilvan estava falando que quando Jesus, aleluia, foi para ser tirado da cruz, quebraram-se as pernas dos 2 que estavam junto dele. Mas ele foi tirado. E o Evangelho de João 19, 32 fala que um dos soldados feriu o seu lado com uma lança. E quando ele fere aquele lado, saiu sangue e água. Estudiosos dizem que após aquilo, a vida daquele homem foi transformada. Através daquela perfuração que ele perfurou o lado de Cristo, aquele homem passou a pregar o Evangelho. Porque a partir daquele momento ele viu que o testemunho de Jesus era verdadeiro. Que as palavras que ele anunciava era real. E alguns estudiosos dizem que aquele homem deixou de praticar o que praticava e foi moldado através daquele simples gesto, para que cumprisse a palavra do Senhor. E eu creio que a palavra do Senhor, dias após dias, está se cumprindo sobre as nossas vidas. E eu creio que dias após dias, cada dia que se passa, o grande dia vai chegar. E quando nós olhamos e vemos cada vez mais e mais dizendo que Deus está perto, que o Senhor está voltando, nós começamos a acreditar que Jesus sim está voltando. Que ainda existe pessoas que estão sedentas por a palavra de Deus. Pessoas que um dia foi moldado, pessoas que um dia foi cheio de Deus, foi compactado, mas os destinos da vida tirou dos caminhos do Senhor. Irmãos, quantas pessoas acordam pela manhã sentindo falta de Deus? Quantas pessoas deixaram de amar a Deus como Deus nos amou? Quantas? Sexta-feira, enquanto nós vinham junto conosco, que falava que ele acorda pela manhã sedento por Deus, angustiado, a alma dele, sente falta de Deus. E ele fala bem assim, logo eu tenho que caçar um hino e botar para me ouvir, porque eu já não aguento mais. E a gente olha e vê assim, que eram pessoas que um dia esteve na presença do Senhor. Hoje sente falta de Deus, mas irmão, vive acorrentado na algema do pecado. Vive acorrentado na algema da falta de Cristo, porque aquele que batalha contra você, ele não perde tempo. Ele não quer te escandalizar você, ele não quer que você pense que tem que ser escandalizado para tirar você da presença de Deus. Ele quer apenas que você acredita que as mínimas coisas deixou de ser pecado, para que dia após dia ele pode te algemar naquilo que você acreditava que era pecado, já não é mais pecado. E nisso vai nos afastando de Deus. Isso vai nos afastando do sacrifício da cruz. E o pecado entrando sobre as nossas vidas. E nós andando em passos largos para a morte. Nós entramos na via dolorosa da nossa própria morte espiritual. E achando que tudo está bem. É isso que está acontecendo. Assim como aqueles
soldados zombavam de Cristo, da mesma forma, o adversário está zombando de nós dia após dia, porque nós estamos caindo nas armadilhas dele e deixando a essência de Cristo para trás, para viver a essência do nosso adversário, que já não existe pecado, que já não existe céu, tudo é uma façanha. Mas aquele que assinou, aleluia, para que nós um dia estaremos no céu junto com ele, permanece fiel, permanece seguro na sua palavra, permanece todo dia nos conduzindo para o lugar aonde nós devemos ir. Mas o nosso caráter, nós temos que forjar dias após dia, renunciando tudo assim como Cristo renunciou. Que nós possamos olhar e dizer assim: Senhor, eu vou continuar amando a tua palavra, eu vou continuar amando o céu como se eu estivesse morando aí já. Que nós possamos estar pensando nisso, que nós possamos estar zelando de nós assim como nós zelamos do nosso lar. Imaginar se eu vou cuidar do céu assim como eu cuido da minha própria casa. Eu vou cuidar do meu caminho assim como eu cuido daquilo que eu tenho de melhor. Eu vou valorizar o céu como aquilo que eu tenho de melhor na face dessa terra. E o que você tem de melhor na face dessa terra? É aquilo que ninguém pode comprar. A essência do céu tem que brotar dia por dia dentro de nós. Nós temos que voltar a acreditar que Cristo faria a mesma coisa por nós. E que nós possamos olhar e dizer assim: Senhor, eu quero fazer a mesma coisa pela tua palavra, por aquilo que o Senhor colocou dentro de mim, da mesma forma que o Senhor fez por mim. Que eu possa rejeitar a mim mesmo, a mesma glória que eu me gloriasse, que eu possa rejeitar por amor ao Senhor. Imagina você, Jesus em um céu de glória, e agora você imagina Jesus em nosso meio, sentado num banco desse, ouvindo nós falar com Ele. Simplesmente por amor a uma pessoa, simplesmente por amor a um ser insignificante que não tem valor nenhum na face dessa terra. Quantos matam os outros simplesmente por ter o prazer de matar, simplesmente por poder lutar por aquilo que não vai levar a lugar nenhum. Aí você imagina Jesus olhando e dizendo assim: ó, eu vou, Pai, eu deixo todo esse resplendor que eu tenho contigo aqui. Porque quando nós entramos no Evangelho de João, que nós começamos a ler ali, o capítulo 17, a palavra de Deus vai dizer assim, ó, o próprio Jesus fala bem assim, ó, Pai, eu quero esta mesma glória que um dia eu tive contigo. Esta mesma glória. Agora você imagina essa mesma contemplação que Adão tinha lá no Jardim do Éden, onde ele falava face a face com Deus no final da tarde. Agora você imagina você podendo dialogar diretamente com Deus. Aí nós olhamos e vemos que houve uma separação de lá até Cristo. Aí hoje você olha e fala bem assim, mas a palavra do Senhor fala que agora, depois da morte de Jesus Cristo, eu tenho acesso ao Pai. E eu posso falar diretamente com Ele. Você pode falar diretamente com Deus. Porque o Espírito Santo vai transformar as suas palavras em oração e vai se apresentar até diante de Deus. Mas um dia você não vai precisar de pensar assim, eu posso falar porque a palavra de Deus me dá essa oportunidade que eu posso falar diretamente com Deus. Você vai poder tocar no próprio Deus. Porque aonde eu estiver, Jesus fala, vós também vai estar. Não importa, não importa. Você vai poder estar face a face com o seu Criador. A criatura vai poder sentir de novo
a temperatura do seu Criador. Vai poder tocar. Você imagina você cantando um hino celestial juntamente com os anjos. Imagina você agora lembrando assim: Jesus, o Senhor morreu por mim naquela cruz. Jesus, o Senhor foi coroado de coroa de espinhos, simplesmente porque queria me trazer eu aqui para estar junto do Senhor aqui no céu. Você imagina agora Jesus sendo chicoteado, sendo totalmente moído pelos nossos pecados. Aí você imagina você chegando no céu, vendo milhares de anjos cantando: Santo, Santo é o Senhor. Você imagina todo o coro celestial se apresentando adiante de um homem que simplesmente me amou. Pelo ser que nem mesmo sabe cantar, nem mesmo sabe falar. Mas Jesus, ele não fez distinção de pessoas. Assim como ele libertou em Gadara, em Cafarnaum, ele liberta também em Planaltina de Goiás. Porque se nós estamos aqui é porque um dia nós fomos libertos. E libertos por quem? Por Jesus. Pela sua palavra fomos regenerados. Pela sua palavra fomos transformados. Não rejeita a palavra de Deus. Não vira as costas para Cristo. Porque quando você vira as costas para o Senhor, você pode lembrar que Ele abriu os braços por amor a nós. Não deixe que o mundo sufoque os seus pensamentos de quem é Deus. Não deixe que o mundo tire de você o conhecimento do que é pecado, mas que possa dia após dia você pensar: a justiça de Deus age ao meu favor. O mundo diz que não existe pecado, mas a palavra de Deus diz que para tirar o pecado do mundo, Jesus teve que ser moído. Jesus teve que ser crucificado. Morte se fazendo de maldito por amor a nós. E por essa palavra, nós possamos olhar e ver que cada dia Jesus continua batalhando ao nosso favor. Aleluia. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. A vida